e um direto muito importante, porque a gente vai falar de quantas sessões são necessárias para transformar um paciente com a biomicrohertz. Essa é uma das perguntas que mais me fazem e que normalmente mais mandam mensagem, e não são pacientes que estão mandando mensagem perguntando sobre isso, são profissionais que estão realmente querendo entender, será que vale a pena? Será que essa ferramenta é uma ferramenta transformadora? Será por que pode ser sim uma formação com um título de especialista no tratamento da ansiedade e depressão, sendo um terapeuta? É algo incomum, pouco usual, afinal de contas, nós sabemos durante muito tempo que a ansiedade e depressão estava exclusivamente no fórum da psicologia, né, na psiquiatria, mas hoje em dia, cada vez mais, as terapias alternativas vêm ganhando espaço com isso, e eu posso dizer para vocês que eu sou uma das pioneiras aqui nesse campo, principalmente aqui em Portugal, falando sobre terapia diretamente para ansiedade e depressão e com resultados, com centenas de resultados comprovados e terapeutas formados que estão hoje em dia trabalhando com a biomicrohertz. Então hoje você vai ter a oportunidade de perceber o que essa terapia pode trazer para a gente e o que eu desejo passar aqui nesse direto de hoje. A primeira coisa que eu quero lembrar é que aqui não é um lugar para eu estar falando para você e você escutando apenas, não. É um lugar de interação. Então, eu quero ter uma interação com você, eu quero conhecer um pouco da sua história, eu quero saber quem é que está frequentando esse direto, da onde você está vindo. Então, se você puder, faz-me esse favor, escreve com toda a educação uma boa noite a todos vocês, escreve aí nos comentários, escreve de onde você está assistindo, se você é terapeuta, se você não é terapeuta, qual o seu verdadeiro interesse aqui, se você já é um terapeuta biomicrohertz, escreva terapeuta biomicrohertz aí também, para eu estar sabendo e estar interagindo com vocês. Vou começar aqui com uma pergunta, né? Você acha que para transformar a vida de um paciente são necessárias 10, 15, 20 sessões? Quantas sessões será que são necessárias quando a gente quer transformar a vida de um paciente, né? Quero que vocês coloquem aí. Boa noite, mana, Helena. Que linda, Helena, saber disso. Terapeuta biomicrohertz também aí na área, né? Que linda. Então, quantas sessões vocês acreditam que é necessário para eu conseguir ter um resultado com o paciente ou para conseguir ajudar um paciente num quadro ansioso depressivo, né? Se eu disser para vocês que muitas vezes um paciente ele já consegue ter resultados na primeira sessão, quando a gente utiliza essa técnica, eu não estou mentindo. E vocês vão conseguir ver isso e comprovar isso ao longo desse direto, dessa live, né? Eu quero que vocês entendam que com 2 ou 3 sessões, a gente já consegue acessar a raiz de uma forma segura e transformadora. E eu não sigo só a lógica de depender de dezenas de sessões, não. Eu sigo o corpo, e o corpo é rápido quando a escuta é certa. E é isso que eu ensino os meus terapeutas lindos a fazer, a conseguir encontrar essa escuta ativa do corpo. Ontem, inclusive, a fazer uma das lives, eu estava falando sobre isso, sobre a escuta. Quando eu tenho uma escuta ativa para um paciente depressivo, eu transformo o atendimento dele e diminuo as sessões. Então, é uma coisa muito importante. E o que eu quero dizer aqui para vocês. Por exemplo, nas formações tradicionais, né, que nós encontramos, onde muitos dos terapeutas vêm falar comigo, e eu já passei por muitas formações tradicionais, existe quase um medo da gente encerrar um processo, na verdade. A gente fica assim, receoso, ai meu Deus, e se eu encerrar, agora eu vou perder, é tão difícil conseguir um novo cliente, um novo paciente, e se eu, né, se fechar aqui essa consulta, se eu disser para ele que não tem mais nada para fazer, o que vai acontecer? Eu vou perder essa paciente que é tão boa, uma cliente que vem todo mês aqui comigo, e a gente fica com essa questão, né, dentro da gente. Só que, na verdade, esse lugar não é um bom lugar. O depender daquele paciente e desse sentimento de que ele continue num processo, eu sei que todos os terapeutas que estão aqui, de certeza absoluta, que quando vem que o paciente está bom e está realmente salvo, a gente simplesmente deixa eles andar. Mas muitas vezes, dentro da gente vem aquela insegurança, poxa, e agora, né? Eu tinha tudo certinho, todo mês ele vinha de 15 em 15 dias, eu tive em contato com uma psicóloga, grande amiga minha, que ela dizia assim, a gente sabe que de 15 em 15 dias a gente tem aquele paciente X para atender, então a gente vai se governando. Ela falando sobre a questão das finanças dela, né? Estava trabalhando por conta própria. Mas olha que injusto que é para a vida do paciente saber que o processo dele poderia ser mais eficaz, mais rápido, mas vai se tornar mais lento, porque você vai tentar manusear, porque de 15 em 15 dias ele vai estar consigo. Então, vamos pensar sobre isso, né? Tem outros, por exemplo, terapeutas que acabam girando à volta dessa dor, esperando que o paciente vá se abrindo com o tempo, e vai deixando o tempo do paciente,
ser consoante ele dá. Ontem também falei sobre a escuta e sobre o processo do silêncio do paciente. Mas a gente precisa entender o que é esse silêncio e o que a gente pode fazer no silêncio do paciente também, né? E outra coisa que a gente tem que pensar, né? Mas e se o tempo não cura? E se o que cura é realmente essa escuta certa, no ponto exato, aonde o trauma ele acaba se escondendo? Então é sobre isso que eu quero dizer. E eu quero falar uma coisa. A empatia, ela muda tudo. A forma que você olha para o seu paciente, que você trata o seu paciente, que você se coloca no lugar dele, vai fazer uma grande diferença em todos os sentidos. Porque quando você fala para o seu paciente, quando você tem uma abordagem que você pode ajudar o seu cliente, ou seja, a entender o que está acontecendo e perceber isso mais rápido, ele fica tão grato para você que ele começa a trazer outras pessoas para serem atendidas por você. Ele percebe que o seu real intuito é chegar e acessar a cura o mais rápido possível. Eu sempre costumo dizer, no primeiro atendimento que eu faço, o meu objetivo é fazer com que esse processo seja o mais profundo, transformador e rápido, porque eu sei que é isso que você está necessitando. Todos nós temos essa necessidade de conseguir chegar num determinado lugar o mais breve possível. Agora, imagine, então, quando você está falando de uma pessoa que há 10 anos, há 15 anos está lutando contra a ansiedade e depressão, que está perdendo a vida para isso. O que isso significa, né? O quão importante isso é. Então, é muito importante a gente conseguir olhar isso e sentir essa alegria, né?